Bom dia! Cresce o número de consumidores endividados e o Brasil é o país que paga juros mais altos. Vice-presidente da República, Michel Temer, chega hoje a São Luís. No estúdio, uma entrevista com o empresário Lobão Filho, que vai falar, entre outros assuntos, sobre política e investimentos no jornalismo. Hoje é 3 de março de 2016. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E uma pesquisa divulgada esta semana mostra que os consumidores desconhecem suas dívidas. E mesmo no vermelho, o país encabeça a lista de países que paga juros reais mais altos. De acordo com dona Ivaneide, não tem sido nada fácil arcar com todas as despesas do mês. Controlando, pagando umas e deixando outras e controlando, porque tem que ser assim, porque não tem, na crise que está, não tem como viver sem fazer dívida. A situação dela não é muito diferente dos demais brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, revela que 37,5% dos consumidores estão com as contas no vermelho, ou seja, endividados. É uma consequência de um cenário econômico de pouca produção, de pouco investimento, de uso excessivo do crédito e de não ter noção de planejamento da tua própria renda. Fora isso, um aumento do desemprego, diminuição da renda, dificuldade em pagar aquele uso do teu crédito. E o que fazer no caso de quem recebe somente um salário mínimo e tem que praticamente apelar para a mágica para o dinheiro render o mês inteiro? Com a palavra, dona Rosenira. Eu faço tudo assim, o que eu recebo é o salário mínimo, né? Então eu não procuro me apertar, entendeu? Eu compro só aquilo que eu acho que eu estou precisando. O exemplo de dona Rosenira, que a gente acabou de ver na reportagem, bem que podia ser seguido por todos os brasileiros. O problema é que nem todo mundo consegue conter os gastos. De acordo com especialistas no assunto, diante da crise econômica que o país atravessa, o ideal seria que todos fizessem um planejamento das finanças, para que no final das contas, as dívidas não se transformassem em uma grande bola de neve. O crédito tem que ser usado para compras de longo prazo, jamais para pagar supermercado, jamais para pagar posto de gasolina, muito menos dividir isso. A fome e o uso da mobilidade urbana é todo dia e a tua renda só acontece uma vez por mês. E a dica para quem quer evitar problemas com inadimplência é sempre manter um planejamento e também a organização financeira em dia. O controle do uso do cartão de crédito também é muito importante. E a gente segue falando de economia. A Bovespa teve alta de 1,75% aos 44.893 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 1,35%, cotado a R$ 3,88. O peso argentino teve queda e vale 24 centavos. O euro também teve queda de 1,03%, cotado a R$ 4,23. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, baixou uma norma que proíbe a circulação de veículos de sonorização em 8 áreas do centro. A meta é proteger os ocupantes do Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado, do Palácio Laravardieri, sede da Prefeitura Municipal, e do Tribunal de Justiça de protestos. A determinação, que entrou em vigor em fevereiro, atinge apenas as áreas próximas às sedes destes poderes. Quem descumprir a determinação será multado. E o vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, chega hoje na capital. O repórter Eduardo Ericeira esteve ainda há pouco na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e tem os detalhes. O vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, deve chegar aqui à capital São Luís às 9 horas da manhã, pelo menos essa é a previsão de desembarque no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, onde deve ser recebido por lideranças políticas, principalmente, claro, do PMDB, partido que ele é presidente nacional.
Ele segue do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado aqui para a sede da OAB Seccional Maranhão, que fica no bairro do Calhau, onde às 9h30 participa de um encontro, uma conferência, e também deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa. Em seguida, às 10h30 da manhã, a previsão deve se encontrar, fazer uma reunião com lideranças locais do partido, do PMDB estadual. Ele vem acompanhado do presidente e o vice-presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Moreira Franco e Eliseu Padilha. O evento tem como um dos organizadores o deputado federal do PMDB maranhense, João Marcelo Souza, que deve vir também acompanhando a comitiva de Temer. E olha só, a seguir tem entrevista com o empresário Lobão Filho. Não saia daí, o Bom Dia Maranhão volta já, agora são 7h37. E o Maranhão está na segunda posição entre os estados que menos investem em saúde pública no Brasil. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina, em parceria com a ONG Contas Abertas. Segundo o levantamento, o estado do Maranhão tem um investimento de 77 centavos por dia, enquanto a média brasileira é de R$ 1,38. Os números são referentes a 2014. Na frente do Maranhão fica apenas o estado do Pará, que investe 74 centavos por dia. Confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. A meteorologia prevê sol e chuva à tarde em praticamente todo o estado do Maranhão. Em Bacabal, a previsão é de 23 a mínima e 33 a máxima. Em Balsas, 22 e 36. Em Imperatriz, a temperatura deve atingir os 36 graus. Em Caxias, 34 e em São Luís, 32 graus. E a gente recebe aqui no estúdio o empresário Lobão Filho. Vamos conversar sobre política, economia, investimentos, inovações no jornalismo e especulações sobre a venda da TV Difusora. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Maranhão. E a gente vai começar logo falando dessa repercussão em todo o estado do Maranhão, nas redes sociais, principalmente. Os blogs estão falando muito sobre a venda da TV Difusora. E eu queria que o senhor começasse falando para a gente. É concreto, é verdade? A TV Difusora vai ser vendida? Fala, inclusive, para os telespectadores, por favor. É impressionante a força da internet hoje na nossa sociedade moderna. Essa coisa da venda da Difusora foi um fato que ocorreu aqui, que acaba sendo uma lição de vida para todos nós. Eu recebi aqui na Difusora um grande empresário do setor, dono de 5 estados. Ele esteve aqui na Difusora para me visitar e foi conhecer as instalações da Difusora. Andou nos prédios, conheceu os estúdios, conheceu as pessoas, cumprimentou as pessoas e, ao final da visita, me disse que tinha ficado muito impressionado, que nenhuma das 5 praças que ele possui em outros estados, todos maiores do que o Maranhão, ele tinha visto uma estrutura como essa, né? Um acervo humano tão dedicado, tão preparado, uma estrutura física na qualidade da estrutura da Difusora, equipamentos modernos como nós temos, e ele teceu elogios sem fim. E saiu daqui, tudo bem, cumprimentamos ele e ele foi embora. Algum tempo depois nós recebemos a ligação do SBT, fomos ao SBT e fomos procurados pela diretoria do SBT, que disse que não tinha muito interesse que este empresário adquirisse o sistema, porque haveria uma concentração muito grande nas mãos de uma pessoa só, ele adquirindo mais uma praça, e que o SBT indicava o Ratinho para comprar a Difusora. Ué, todo empresário vende tudo a qualquer momento, né? Vende sua casa, seu carro, suas empresas, vende. Mas eu não acredito que, neste momento do país, seja a hora de vender alguma coisa. Então, a Difusora não tem buscado vender. É claro que está sempre aguardando propostas, como em todos os lugares e todos os negócios. Mas não é a intenção da Difusora, pelo contrário.
A partir do dia 4 de abril, a Difusora vai dar uma repaginada. Nós vamos com novos programas no ar, com novos cenários. Um ano que vai ser muito interessante para o jornalismo da TV Difusora. Nós vamos dar à sociedade maranhense uma difusora muito forte, muito presente, muito atuante, e estamos complementando as equipes, um novo diretor de jornalismo, enfim, mudanças que vão trazer para a sociedade maranhense um benefício e uma difusora de 50 anos de existência, fortalecida e pronta para este ano para ajudar o Maranhão. A gente não tem como não falar do momento em que o país está passando, que essa crise econômica, muito inclusive se fala dela. E aí eu lhe pergunto, como é que o senhor pretende fazer essas readequações em meio a essa crise econômica? Bom, Helena, uma pergunta interessante. Perceba, todas as empresas estão com grandes dificuldades. É preciso muita imaginação e criatividade para você suplantar este momento que o país vive. Eu tenho buscado trazer estas soluções criativas, um ânimo forte para a nossa equipe, porque essa crise passa. Sim. E nós ficamos. Né? As instituições, as pessoas mais preparadas vão sobreviver e se fortalecer. Então, este é um momento de depuração do mercado, imagino. Mas ele não vai durar para sempre. O Brasil sempre ultrapassou momentos difíceis da sua história e sempre ultrapassou para melhor. Somos um grande país hoje, com um grande povo. Né? O povo evoluiu, a sociedade brasileira evoluiu. Então, estamos preparados para essa crise na medida do possível. Vamos passar por ela, o Brasil vai passar por ela, o Maranhão vai passar por ela, o povo vai passar pela crise e vai sobreviver mais forte lá do outro lado. Posso dizer a você que, neste momento, é preciso coragem e criatividade. Coragem e criatividade, sem dúvida. E aí eu volto só um pouquinho para a história ainda da venda da TV Difusora. Os blogs, inclusive, algumas pessoas viram o senhor, inclusive, conversando com o Ratinho. O senhor imaginou que teria essa repercussão toda com relação à venda da TV Difusora? É engraçado, eu nunca conversei com o Ratinho, nem conheço ele. É impressionante como a internet ela cria coisas. Sim. E esses factóides espalham numa velocidade inacreditável. Então, eu fico impressionado, mas eu posso garantir que isso não é verdade. Olha, a gente também fala falamos dessa questão desse momento da TV Difusora, né? Um momento de mudanças. E aí a gente também fala de política. Eu queria que o senhor fizesse agora uma avaliação desse primeiro ano do governo. A gente está no segundo, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do primeiro ano de governo. O que o senhor acha? O senhor acha que começou bem? É isso mesmo? Foi por esse caminho? Bom, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma ressalva. As pessoas imaginam que eu tenho alguma coisa contra o governador Flávio Dino. Sim, por ter sido candidato adversário a ele. Eu absolutamente não tenho nada contra o governador Flávio Dino. Pelo contrário, tive sempre uma boa relação com ele, antes do governo. Agora, o governo não se faz com uma pessoa só, né? O governo é uma equipe. E, pelo visto, a equipe não tem dado certo, haja visto, inclusive, as substituições que têm sido feitas no secretariado do governo, já com apenas um ano de governo. E imagino que haja uma dificuldade na escolha das prioridades do governo. Você vê escolhas erradas permanentemente, diariamente. Por exemplo, nós temos aí o governo fazendo contratos, por exemplo, com táxi aéreo para fornecer jatinho para o governo a milhões de reais, e por outro lado, nós vemos o governo fechando os hospitais, que foi uma herança do governo passado. O governo passado deixou a saúde do Maranhão num momento que nunca teve igual. Este estado, vamos dizer, mais eficiente do sistema de saúde maranhense está sendo desmontado, completamente desmontado. A população já não tem mais a qualidade no serviço de saúde que tinha há um ano atrás. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, o governo gastando 6 milhões de reais com uma empresa para fazer publicidade do Maranhão lá fora. Ou seja, para botar o governador do Maranhão dando entrevista na Band News, na Record News, na Globo News. E o que isso traz de positivo para o Maranhão? Absolutamente nada. E, por outro lado, a gente vê, por exemplo, a Secretaria de Segurança sem dinheiro para colocar gasolina nos veículos, sem dinheiro para colocar bala na arma dos policiais.
Ou seja, o sistema de segurança é composto por policiais altamente competentes do nosso Estado, homens dedicados, profissionais que sacrificam sua vida pessoal pela sociedade. Então, nada a se falar dos recursos humanos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, mas o policial não pode fazer nada se ele não tiver o mínimo das condições para que possa defender a sociedade. O resultado é o aumento da insegurança do nosso Estado, da criminalidade, da violência nas ruas do Maranhão. Ninguém mais hoje está seguro e se sente seguro em lugar nenhum. Ninguém pode deixar uma porta aberta hoje na sua casa. Sai de casa com medo de morrer. Isso fruto de uma política equivocada do Estado. Então, exemplos como esse mostram que o governo ainda não se encontrou e vive ainda das coisas deixadas pelo governo passado, que fez um programa de investimento em estradas com o BNDES, através de empréstimo, e este governo hoje pega o saldo desses recursos e aplica em um tapa-buraco pelos municípios maranhenses. Não acho que sejam estas as prioridades do nosso Estado. Precisamos vencer a crise, precisamos gerar emprego para a nossa população. Então, é preciso dar resposta a todas aquelas esperanças que foram criadas ao longo da campanha e que ainda não foram cumpridas. A gente vai continuar essa entrevista, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando com o empresário Lobão Filho. Agora são 7h49, não sai daí. O Bom Dia Maranhão volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão e retomamos a entrevista com o empresário Lobão Filho. O senhor, ainda há pouco no bloco anterior, falou da questão da segurança pública. E quando se fala em segurança pública, a gente não pode esquecer do sistema penitenciário de Pedrinhas. Essa semana, inclusive, uma comissão visitou o complexo e constatou ainda a questão de tortura que ainda, infelizmente, acontece lá no complexo, além da superlotação. Como é que o senhor vê isso, hein? Veja como são as coisas. Pedrinhas foi um elemento muito negativo na minha campanha. Estava no meio da campanha e nós víamos eventos em Pedrinhas colocados em rede nacional, pela Rede Globo, no Jornal Nacional, todos os dias e tal. E o problema continua. Percebe-se que não era uma questão de governo, era uma questão endêmica, que é preciso ser resolvida em Pedrinhas. Não é apenas a questão da tortura, nós temos acompanhado ao longo deste ano que passou fugas espetaculares de Pedrinhas. Fugas anunciadas, carros encostando no muro de Pedrinhas e tirando presos de dentro e fugindo, e a polícia não conseguindo pegar por falta de planejamento e por falta de comando. Eu tenho muita preocupação em relação a esse assunto e volto a dizer, é preciso uma ação firme do governo, é preciso que tenha uma equipe preparada no comando da máquina do governo para resolver problemas como esse. Pedrinhas é um problema para o Estado do Maranhão. Eu fiz um anúncio durante a minha campanha de uma solução que eu entendia ideal para o caso, que era fechar Pedrinhas, e fico no aguardo, como todo cidadão maranhense, do que virá de solução por parte do governo em relação a esse problema que afeta e desagrada toda a população do Estado do Maranhão. Né? O senhor, na época, inclusive, falou de implosão. Esse foi o termo, a palavra que o senhor utilizou. Era um efeito, vamos dizer, de campanha para dar uma visualização à população do que eu imagino que seja o problema Pedrinhas. Implodir o prédio e levar essa penitenciária para um recanto mais distante, um município mais distante, onde não traga nenhum impacto aqui para a sociedade de São Luís. Essa troca agora sucessiva de secretários, qual a sua opinião sobre isso? Seria uma estratégia ou instabilidade do governo, por exemplo? Não, eu fiz esse comentário no início do primeiro bloco. A troca de secretários mostra que não houve um acerto ainda por parte do governo e da sua equipe. E o resultado é um governo que ainda não se encontrou. É preciso que o governador saiba escolher seu secretariado, acerte, porque nós não temos tempo para errar. O país, nessa crise que se encontra, o governo não pode patinar com pessoas que não estão capazes e sejam hábeis para tocar setores do governo aqui dentro do Estado do Maranhão. E agora a gente fala de eleições 2016, né? Para prefeito e também para vereadores. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esses pretensos candidatos ao cargo de prefeito de São Luís. A eleição municipal será acompanhada muito de perto pela difusora. Nós vamos comentar, criticar, analisar
todas as propostas dos candidatos, todos os candidatos. Vamos fazer algo que o telespectador não está acostumado a ver. Vamos entrar na vida de cada candidato, vamos analisar, vamos investigar. E eu acho que o Maranhão vai viver um novo tempo aqui dentro da Difusora. Nós vamos ser muito ativos, muito críticos em relação a tudo. Do ponto de vista, isso nós estamos falando do ponto de vista da Difusora. Do ponto de vista pessoal, essa eleição municipal é possível que haja um candidato por parte do meu partido, que é o PMDB. O PMDB tem 2 postulantes muito bons, que é o vereador Fábio Câmara e a deputada Andréa Murá. Os dois discutindo São Luís dentro do partido e, no momento certo, o partido irá escolher entre um e outro. São 2 candidatos com muito potencial e com condições de trazer São Luís a um novo momento. Independente disso, o que é melhor para nós agora é aguardar para ver, está muito cedo ainda, para ver quem serão realmente os candidatos, quais serão suas propostas, para que a gente possa analisar e poder tomar nossas decisões. Mas é importante que a população saiba que quando escolhe errado, paga por muito tempo. Escolheu errado para o governo do estado, paga por 4 anos. Escolheu errado para as prefeituras municipais, paga por 4 anos com a sua vida, com dificuldades, com desemprego, com problemas na saúde, problemas na educação, com segurança no rés do chão. Ou seja, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E aí, só para finalizar, o vice-presidente da República, Michel Temer, e presidente do PMDB, chega daqui a pouquinho a São Luís e ele vai falar, entre outros assuntos, ele defende a mudança, a reforma política. Só para finalizar, o que o senhor tem a falar sobre isso? Michel Temer é um grande líder nacional, um homem digno, da mais alta competência, que não tem responsabilidade nenhuma pelos erros do governo federal, que hoje está aí. Acho que seria um grande substituto para a presidente Dilma. No meu entendimento, ela deveria sair e ele assumir o lugar dela. O país teria outro rumo na sua história. E hoje ele anda pelo Brasil todo, estará hoje aqui no Maranhão, levando uma mensagem de união do povo brasileiro em defesa do nosso país, né? O presidente Michel Temer vai no sentido de fortalecer o partido do PMDB. E o partido do PMDB que sempre deu governabilidade aos governos, né? Sempre lutou para que o governo possa ter condições de governar o país, para que possa ter um mínimo de crise dentro do Congresso e possa, assim, ter tranquilidade de tomar as medidas necessárias dentro do país. Agora, o PMDB não é responsável pelas crises que se implantam no país. Apenas participa de setores do governo e dando seu apoio dentro do Congresso Nacional. Mas hoje o PMDB está dividido em relação a esse apoio ao governo, porque o governo federal não tem dado, vamos dizer, o resultado que nós esperamos. Portanto, nós estamos confiantes de que o PMDB, nessas eleições municipais, será o partido, mais uma vez, mais forte do país e com a sua responsabilidade de lutar pelo nosso país. Agora, suas considerações finais para a gente encerrar essa entrevista. Eu não posso dizer outra coisa, Eliane, a não ser o que eu sempre disse na minha vida. Confiança em Deus, acima de qualquer coisa. Certeza de que o Brasil é maior do que qualquer crise. O povo brasileiro hoje está num outro patamar de evolução. E eu tenho a certeza de que o Maranhão, de que o Brasil vai sair mais forte do outro lado. E com base nisso, não tem nada a dizer a não ser pra frente, Maranhão. Pensamento positivo sempre, Amém, né? sempre. Conversamos aqui, eu conversei com o empresário Lobão Filho, empresário e ex-senador. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A gente faz votos aqui, toda a equipe do Sistema Difusora Comunicação, a gente faz votos de que tudo dê certo, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos e um ótimo final de semana para todos, uma sexta-feira maravilhosa e abençoada. Tchau. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim como a entrevista de hoje, você confere daqui a pouquinho no nosso portal idifusora.com. Até amanhã.